receber o vereador Inácio Carvalho, do PMDB. Boa tarde, vereador. Boa tarde. O senhor está propondo aí, ou já está discutindo, melhor dizendo, a questão do plano diretor. Eu vi algumas notas na imprensa que o senhor disse que o plano diretor pode precisar ser ajustado por conta do tempo em que ele já foi confeccionado. É isso? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Elizabeth. Boa tarde a todos da TV Meia Norte. Silas, o Estatuto das Cidades, ele prevê que o plano diretor das cidades ele tem que ser revisto a cada período de 10 anos, né? E nós temos que esta responsabilidade de estarmos rediscutindo algumas mudanças que vêm ocorrendo na cidade que fogem, às vezes, da frieza do que está escrito, da frieza dos planos. E o que nós temos observado? Uma cidade, para ela crescer, ela tem que ser amoldada como se fosse uma árvore. Ela tem que ter um crescimento uniforme. Do jeito que uma árvore, para ela dar uma sombra uniforme para um lado e para o outro, ela tem que ir sofrendo, tem que ter luz que atinja a todos os lados. Assim também uma cidade. A cidade que todos nós sonhamos para que ela possa utilizar melhor todas as vias urbanas, as avenidas e os empreendimentos que foram feitos pelas nossas gerações passadas, elas têm que ter um crescimento uniforme. Se houver um crescimento mais acelerado para um lado e deixar de crescer para um outro lado, onde já existem vias públicas, onde já existem espaços com infraestrutura urbana bem definida, de energia, de água, de asfaltamento, de avenidas largas, isso, a cidade ela passa a ser um monstrengo que nós podemos, com políticas públicas bem definidas, mexendo na legislação urbanística ou mexendo, talvez, até na parte tributária, fazer com que as benesses que foram sonhadas pelo legislador constituinte, quando sonhou em fazer o Estatuto das Cidades e que obrigou praticamente todas as cidades a contemplar esses estudos, é que essas cidades pudessem ter um crescimento mais uniforme. Áreas que são subutilizadas ou que são não utilizadas, que elas possam ter um crescimento, possa ter uma política mais definida por parte do poder público. Então, nós vemos aqui, por exemplo, vários bairros, o Saci, o Parque Piauí, Monte Castelo, o Lorival Parente, por exemplo, a parte do Lorival Parente, ali próximo à Ceasa, tem ruas largas, ruas maravilhosas, ruas que permitem um crescimento muito grande, o próprio Monte Castelo, e são bairros que nós podemos, de determinada forma, dar um efeito catalisador para que esses bairros possam ter incentivos, talvez até fiscais, conforme eu disse, para que o cidadão possa ser, digamos assim, ter uma preferência maior para continuar residindo naquele bairro. Por que eu digo isso? Porque às vezes uma pessoa nasce num desses bairros, ele nasce, ele cresce, ele frequenta o futebol, ele frequenta a escola lá, frequenta os cultos religiosos lá, ele tem os seus laços familiares, e aí ele melhora de vida, ele passa num concurso, ele tem um comércio, o pai quer comprar um apartamento para o filho e não tem. Ele tem que recorrer para outras áreas da cidade. Por quê? Porque normalmente os empreendimentos imobiliários eles não têm determinados atrativos ou determinadas regiões da cidade. O que nós podemos ver, e a política tributária ela serve também para isso, para corrigir essas distorções. Dessa forma, nós sabemos que essa interferência do poder público em elencar determinadas áreas para que esses bairros possam crescer também de forma uniforme com o resto da cidade, isso vai favorecer a chegada dos postos de combustíveis, das lojas, dos centros de compra. Fomentar ali um comércio, um desenvolvimento. Isso. Então, esta a filosofia do que nós vamos discutir no final desse mês. A data ainda está em aberto, porque o governador Roberto Requião, do Paraná, esteve muito recentemente, semana passada, em Teresina. Eu conversei pessoalmente com ele, mostrei a minha preocupação de nós estarmos fazendo essa audiência pública em Teresina e pedi dele uma ajuda. A ajuda seria nos presentear a Teresina com um palestrante de renome, uma pessoa que tem experiência de Curitiba, do estado do Paraná,
para trazer para nós discutirmos aqui com o secretário. Curitiba descentralizou o desenvolvimento. Sim. É um grande exemplo. Né? É um grande exemplo. E nós queremos pensar, nós estamos preocupados com as obras de infraestrutura urbana, com as obras de crescimento. A receptividade, vereador, a receptividade, por exemplo, do Palácio da Cidade, diante dessa proposição. Porque, assim, não resta dúvidas que muitas coisas deixaram, inclusive, de ser feitas em função da crise. Então, assim, é uma nova... Rediscutir, não estamos conseguindo nem fazer aquilo que prometemos há pouco tempo. Como é que está essa receptividade? Não, mas está ótima, muito boa. Hoje, pela manhã mesmo, eu conversei com o Dr. Câncio Júnior, lá da Prodatec, que está lá na Fundação de Saúde, tem uma experiência muito grande no georreferenciamento, geoprocessamento. Amanhã temos já uma conversa prévia. O Dr. Augusto Basílio está muito interessado em que a gente antecipe logo essa discussão. A doutora Carmen Neudella, amanhã já vamos ter uma reunião prévia para que nós possamos elencar os palestrantes, né? Nesse evento, não vai ser um evento político, nós não queremos isso, nós queremos um evento técnico em que se discutam as alternativas para o desenvolvimento da cidade, de tal forma a contemplar aonde que a cidade pode melhorar, aonde que nós podemos mexer. Às vezes não precisa de obra para melhorar. Não precisa. Você vê... Precisa de uma atitude. Determinadas avenidas... Uma atitude, por exemplo, tributária. Ela pode muito bem provocar o desenvolvimento de determinada área da cidade. Sim. Se você ter uma ideia, o Requião disse nessa cadeira que você estava aí que os municípios pequenos, onde não tinha desenvolvimento, a empresa não pagava impostos lá nesse município, porque ele queria desenvolvimento lá. Então, se houver um incentivo tributário em determinadas áreas de Teresina, por exemplo, está tudo por rumo da Zona Leste. Tudo por rumo da Zona Leste. Estão esquecendo um pouco a tradicional Zona Norte, a tradicional Zona Sul, a Zona Sudeste. Não é verdade? E o respeito ao cidadão. A pessoa quer permanecer e às vezes não pode porque não existem empreendimentos suficientes. Para você ter uma ideia, como é que isso não seria uma renúncia fiscal? Isso, nós não queremos não fazer precisa isso. Disso. Mas se num determinado bairro existem espaços suficientes para haver um desenvolvimento muito bom para aquele bairro e dar uma sustentabilidade empresarial também, e setor de clínicas e outros setores, como o bairro de Cerco Verde. Hoje ele explodiu, ele pode congregar muitos empreendimentos nesse setor, por exemplo. Então nós queremos ver, colocar isso em discussão, porque às vezes você dando uma isenção tributária, por exemplo, não para a empresa, mas para o cidadão. Isso. Se determinados moradores de um determinado bairro, e a prefeitura elenca lá, aqui, os empreendedores que investirem neste setor imobiliário, neste bairro, os moradores vão ter, durante 10 anos, isenção do IPTU daquele imóvel. Os próprios cidadãos, os moradores daquele bairro, vão pressionar os empreendedores do setor imobiliário para investirem ali. E aí nós vamos congregar todos, nós vamos chamar o Conselho Regional de Engenharia, nós vamos chamar a Escola Técnica Federal, porque tem técnicos renomados lá para discutir isso, o Sindicato da Construção Civil, o Sinduscom, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, o CRECE, técnicos da Universidade Federal, enfim, toda a comunidade pensante da cidade, os técnicos da Secretaria de Planejamento, do Dr. Augusto Basílio, que é um grande conhecedor da política urbana da cidade, está lá no planejamento e é um entusiasta desse tema. E chamar todos os engenheiros, os arquitetos, os estudantes de arquitetura, nós queremos envolver todos. Para participar todo mundo. Para participar de tal forma que nós, a cidade em que vivemos, possa ter os anos futuros com uma atitude pensada bem antes. E é isso que o plano diretor se propõe. Não tenho dúvida. Vereador, muito obrigado. Então, sucesso nesse encontro aí, tá certo? Obrigado, Ciro. Muito obrigado. Olha, deixa eu falar do Colégio Serra.